Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Agora que a gente tocou nos pontos principais lá, né, a atualidade de 2022, agora eu vou te desafiar. É o desafio OAB e eu espero que você arrebente nesse desafio. Afinal de contas, o objetivo é você chegar na sua tão sonhada aprovação. Então, sem mais delongas, vamos comentar cada uma das questões. A primeira questão é uma questão que caiu na OAB 2022. Foi o 36º Exame Unificado, primeira fase, onde fala-se um pouquinho de execução fiscal. Esse é um assunto muito raro na prova da OAB, cai realmente muito pouco, e é a primeira vez que cai uma questão relativa à citação desde que a FGV assumiu o controle do exame de ordem. Vamos ver o enunciado. Uma ação de execução fiscal foi movida pela União em face de João para a cobrança de crédito tributário referente ao imposto de renda da pessoa física dos exercícios de 2019 e 2020, conforme certidão dívida CDA, regularmente juntada na execução fiscal. Na mesma data em que recebeu a citação enviada pelo correio com aviso de recepção, o executado entrou em contato com seu advogado, constituindo para defender os seus interesses. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. Gente, essa questão envolve o efeito da citação, porque na execução fiscal, a citação ela é um tanto quanto diferente do que acontece no processo civil. A Lei de Execuções Fiscais, que é a Lei 6.830, lá no seu artigo 5º, ela prevê que o réu ele vai ser citado não para contestar. O réu na execução fiscal, ou seja, o executado, ele é citado para pagar ou para garantir o juízo. Ele é citado para efetuar o pagamento ou para efetivamente garantir o juízo na execução fiscal. Então é muito importante você lembrar que em execução fiscal não cabe contestação. Não existe a figura da contestação na execução fiscal. A contestação ela existe no processo civil. Na execução fiscal, o devedor ele é citado para pagar ou garantir o juízo. E após a garantia do juízo, tem início o prazo para que ele ofereça embargos à execução. Os embargos à execução têm natureza de ação constitutiva negativa, ou seja, uma ação cujo objetivo é desconstituir o crédito tributário, ação constitutiva negativa. Beleza, galera? Fácil, tranquilinho, molezinha? Legal, legal. Então presta bastante atenção nisso. Em execução fiscal, o réu ele não é citado para contestar. O réu ele é citado para efetuar o pagamento ou a garantia do juízo. Na letra A, você encontra que a citação é inválida, pois deveria ter sido efetivada exclusivamente por oficial de justiça. Gente, sabemos que não. A citação ela é feita pelo correio, ela é feita por oficial de justiça em situações muito específicas, a requerimento da parte, ressalvada a hipótese, claro, que o outro lado seja a fazenda pública. Letra B, ao ser citado, João terá 5 dias para apresentar sua contestação. Não existe contestação em sede de execução fiscal. Letra C, citado, João poderá, dentro do prazo legal, pagar a dívida com os acréscimos devidos ou garantir a execução. Essa é a resposta correta, conforme artigo 5º da Lei de Execuções Fiscais. Letra D, no prazo de 30 dias contados da citação, João poderá oferecer embargos à execução fiscal. Está errada a letra D. Os embargos à execução fiscal, de fato, têm um prazo de 30 dias para serem oferecidos. Mas esse prazo de 30 dias, ele começa a contar da garantia do juízo, conforme artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais, artigo 16 da Lei 6.830. Artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais. Fácil, né? Bastante fácil esse tipo de conceito, bastante fácil de entender, bastante fácil de acertar na prova. Parece estranho, parece difícil, mas na verdade não é
nem um pouquinho. Beleza? Próxima questão, letra B. Letra B não, desculpa, questão de número 2, né? Nem sei qual a resposta. Na letra a questão de número 1, perdão, a resposta foi a letra C. Agora, nós vamos para a questão de número 2 para buscarmos a resposta. A questão de número 2 também caiu na prova da OAB de 2022, no 36º exame, primeira fase. Em 10 de maio de 2020, a Sociedade Empresária ABC sofre fiscalização federal e ao final é autuada em R$100 mil, além da multa e respectivos encargos, a título de IPI devido referente ao exercício de 2019, por omissão do envio mensal das informações fiscais em DCTF, que é a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, bem como por falta de pagamento daquele imposto. Em 20 de junho de 2020, a empresa recebe notificação para pagamento no prazo de 30 dias. Você, como advogado da sociedade empresária, é chamado para defender os interesses da empresa nesse processo no mesmo dia da notificação, pretendendo adotar providências logo no dia seguinte e refletindo sobre a possibilidade, de adotar o mecanismo da denúncia espontânea prevista no Código Tributário Nacional. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Bom, fácil, né? A questão é bem tranquila. O contribuinte ele deixa de entregar a DCTF, ele não declara e não apura o tributo devido, né? E a discussão é cabível a denúncia espontânea? A denúncia espontânea é um instituto previsto no artigo 138 do Código Tributário Nacional. A denúncia espontânea é um benefício trazido pelo Código para o contribuinte que inadimpliu o tributo. O contribuinte sabe que inadimpliu, ele está errado, e ele vai até o fisco espontaneamente, antes de qualquer procedimento de fiscalização, e ele confessa. Ele diz: oi, fisco, tudo bem? Eu errei, eu vim pagar o tributo. Ao pagar o tributo, ele extingue o crédito tributário e ele tem o direito de pagar o tributo integralmente, com juros e correção monetária, sendo afastada a multa. Para isso, a denúncia tem que ser espontânea. A confissão tem que ser anterior a qualquer procedimento de fiscalização. Se a confissão for posterior, ela não produzirá efeitos. Se a confissão for posterior a qualquer procedimento de fiscalização, você não tem a denúncia espontânea. Beleza? Além disso, é importante lembrar que o efeito da denúncia espontânea, que é afastar a multa, só se aplica se houver o pagamento integral com juros e correção monetária. Só se aplica se houver o pagamento integral com juros e correção monetária. Beleza, galera? E aí vem um ponto importante. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o contribuinte, quando ele entrega as obrigações acessórias, né, ele não pode mais se beneficiar da denúncia espontânea se ele pagou o tributo a destempo. Por quê? Porque já teve início a fiscalização. O contribuinte já disponibilizou as informações e já teve início, então, essa fiscalização. Então, conforme súmula 360 do STJ, não cabe denúncia espontânea no tributo sujeito a lançamento por homologação com relação ao valor declarado e pago a destempo. Beleza, galera? Molezinha? Show de bola? Então vamos lá, vamos ver qual é a resposta. Letra A: poderá ser adotado o mecanismo de denúncia espontânea, já que ainda não foi ajuizada a ação de execução fiscal. Não é o caso, a denúncia espontânea só se caracteriza como tal quando é anterior a qualquer procedimento de fiscalização, não a execução fiscal, então não é a letra A. Letra B: poderá ser adotado o mecanismo de denúncia espontânea, já que ainda se está dentro do prazo de pagamento. Não é o caso, já houve fiscalização. Não poderá ser mais adotado o mecanismo de denúncia espontânea após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração. Isso é o artigo 138 do CTN, combinado com súmula 360 do STJ. Artigo 138 do CTN, combinado com súmula 360 do STJ. Tá, beleza? E a letra D, por óbvio, está errada. Ela traz uma regra totalmente fora da caixinha. Portanto, a resposta correta é a letra C. Beleza? Vamos embora para a questão de número 3. Mais uma questão do 36º
exame. O município beta, após realizar uma grande obra pública de recuperação, ampliação e melhoramentos da Praça Central do bairro Gama, custeada com recursos próprios no valor de R$500 mil, e que promoveu uma valorização dos imóveis apenas nesse bairro, decidiu cobrar uma contribuição de melhoria. O referido tributo, instituído mediante lei ordinária específica, foi cobrado de todos os 5 mil proprietários de imóveis privados naquela cidade, em um valor fixo de R$200 mil para cada um. José, advogado e morador do bairro, bastante distante do bairro Gama, se insurge contra a referida contribuição de melhoria. Diante deste cenário, a referida contribuição de melhoria, ela é o quê? Bom, a contribuição de melhoria é uma das espécies tributárias prevista no artigo 145, inciso 3 da Constituição, regulamentada pelos artigos 81 e seguintes do CTN e pelo Decreto 195 de 67, Decreto 195/67. A contribuição de melhoria, ela é uma espécie tributária muito interessante, porque ela é vinculada. O fato gerador da contribuição de melhoria é a valorização imobiliária decorrente de obra pública. Então, se o poder público fizer uma obra e dessa obra resultar na valorização do imóvel do particular, é plenamente possível a cobrança da contribuição de melhoria, tá? Por outro lado, é importante lembrar que o objetivo da contribuição de melhoria é ressarcir aos cofres públicos o montante gasto na obra pública na proporção da valorização aproveitada pelo particular. O objetivo é ressarcir aos cofres públicos o montante gasto na obra pública na proporção da valorização aproveitada pelo particular, beleza? Com isso já fica fácil. Fácil entender que o limite global da contribuição de melhoria é o montante gasto na obra e o limite individual é a valorização aproveitada pelo particular. Então, o limite global é o montante gasto na obra, o limite individual é a valorização que foi aproveitada pelo particular. Beleza? Eu acho que com isso a gente consegue responder a questão. Letra A. Foi corretamente instituída, pois decorre de previsão legal específica, tendo como fato tirador a obra pública. O fato gerador da contribuição de melhoria não é a obra pública. O fato gerador da contribuição de melhoria é a valorização imobiliária decorrente da obra pública, ok? Então não é a letra A. Letra B foi corretamente instituída, pois respeitou o princípio da igualdade tributária ao adotar o mesmo valor para todos os contribuintes da cidade. Está errado, porque a contribuição de melhoria ela varia de acordo com a melhoria aproveitada pelo particular. Lembra dos limites? O limite individual é a valorização imobiliária de cada particular. E é por isso que a contribuição de melhoria ela varia de acordo com o que cada um aproveitou, não podendo ser linear. Então a letra B está errada. Letra C. Será que mais uma resposta vai ser a letra C? Foi incorretamente instituída, por ter atingido imóveis que não se valorizaram por decorrência da obra pública e por ter cobrado valor cujo somatório é superior ao custeio da obra. Tá vendo? A resposta correta é a letra C novamente, porque deve ser respeitado o limite global, que é o montante total gasto na obra, não podendo o poder público arrecadar um centavo a mais daquilo que gastou, e o limite individual, que representa a valorização imobiliária aproveitada pelo particular. Belezinha, galera? Fácil? Não há dúvidas? Resposta correta, letra C de coração. Então vamos lá para a questão de número 4, sem mais delongas. Mais uma questão do 36º exame de ordem, primeira fase. A Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrou em 2022 um auto de infração de R$1 milhão em face da sociedade empresária Maçã Limitada, por não ter recolhido o imposto de importação, a contribuição social sobre lucro líquido referente ao ano de 2021, incidentes sobre a comercialização de livros eletrônicos, e-books, por ela importados e comercializados no país. O Departamento Jurídico da Sociedade Autuada contrata você como advogado para emitir parecer para fundamentar sua defesa. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta.
Bom, é importante a gente discutir a imunidade dos livros aqui. Nesse slide eu consigo aparecer aqui no cantinho. A imunidade dos livros é uma imunidade objetiva que está prevista no artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição. No artigo 150, 6D, nós encontramos que os livros de qualquer forma, de qualquer meio, os jornais, os periódicos, eles são imunes. E é interessante lembrar que o STF estendeu a imunidade ao livro eletrônico e ao suporte necessário à leitura do livro eletrônico. Isso é na súmula vinculante, número 57 do STF, tá? E aí, galera, aqui vem o ponto interessante. O livro é imune, a editora e o autor não são imunes, tá? Então, se você comprar o meu manual de direito tributário, volume único, publicado pela Método, você vai perceber que a nota fiscal não tem ICMS, o livro é imune, mas eu vou pagar imposto de renda, assim como a editora, tá bom? E aí vem o ponto. Nesse caso, o livro eletrônico foi cobrado imposto de importação e CSLL. Pode? A resposta é não, porque estão abrangidos pela imunidade tributária, conforme súmula vinculante 57. A resposta correta é a letra A. Aqui não tem nem o que falar, né? A resposta correta é a letra A, de amor, tá? A imunidade se aplica integralmente ao livro eletrônico. A imunidade se aplica integralmente ao livro eletrônico. Beleza, galera? Então vamos lá. Próxima questão. Questão de número 5. Questão de número 5. Mais uma questão do 36º exame. Né? A Assembleia Legislativa do Estado Beta irá votar em 2022 um projeto de lei ordinária para a criação de sua própria contribuição previdenciária para o custeio do regime próprio de previdência social estadual, a ser cobrada dos servidores ativos, aposentados e pensionistas. Antes, porém, submete o referido projeto de lei ordinária para análise da Comissão da Constituição e Justiça daquela Casa Legislativa para emissão de parecer sobre a constitucionalidade daquele tributo. Diante desse cenário, a referida contribuição social previdenciária pode ser criada, galera? O que vocês acham? Bom, preste bastante atenção. Aqui nós estamos falando das contribuições especiais. As contribuições especiais, elas têm fundamento constitucional no artigo 149 da Constituição. E essas contribuições especiais, elas têm como objetivo, né, fomentar determinadas atividades ou ramos de atividade econômica. Essas contribuições especiais, elas têm como característica a destinação da receita. Então a receita é destinada. Elas têm um fundamento para a sua criação. Se você abrir o artigo 149, você vai perceber que essas contribuições, elas são de competência exclusiva da União. Essas contribuições, elas são de competência exclusiva da União. Só quem pode instituir essas contribuições é a União. Existem duas exceções a essa regra. Duas. As contribuições de iluminação pública, que são de competência dos municípios e do Distrito Federal, e as contribuições que financiam o regime próprio de previdência dos entes federados. Isso está previsto no artigo 149, parágrafo 1º da Constituição. A contribuição de iluminação pública não, tá? Ela está no artigo 149, azão. 149, A maiúsculo da Constituição. No tocante à contribuição do regime próprio, ela está no artigo 149, parágrafo 1º. Abre aí, vai. No 149, parágrafo 1º, você vai encontrar que compete a cada ente federado, ao instituir o seu regime próprio, a competência para instituir as contribuições que serão cobradas dos servidores estaduais. Eu, por exemplo, estaduais não, desculpa, servidores de cada ente, né? Servidores de estado, município, enfim, não importa. Quando eu fui servidor estadual, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o meu salário ele era descontado para a Rio Previdência. A Rio Previdência era o Instituto de Previdência do Estado do Rio de Janeiro, e a Rio Previdência foi um instituto de previdência que durante muito tempo recebeu parcela do meu salário. Se eu continuasse servidor do Estado, eu me aposentaria no Estado, minha aposentadoria seria paga pela Rio Previdência. Essa competência, preste bem atenção, essa competência, ela é efetivamente de cada ente federado. Tá bom? Beleza? Agora, se eu fosse cargo em comissão, como eu também já fui em outros entes federados, né? Já fui cargo em comissão em mais de uma prefeitura, enfim. Nesse caso do cargo em comissão, a gente não fica
no regime próprio, a gente fica no regime geral. Regime geral, esse é de competência exclusiva da União. Regime geral de previdência é de competência exclusiva da União, beleza? Lembre-se disso, o regime geral de previdência é de competência exclusiva da União. Tranquilo, gente? Fácil, molezinha, não há dúvidas. Maravilha, maravilha. Pessoal, dito isso, a gente vai avançar para falar do seguinte: qual é a resposta para a questão? Hein? Qual é a resposta para a questão? Vamos lá? Poderia ser criada por lei ordinária. É claro que pode ser criada por lei ordinária, né? Reserva de lei complementar é somente para o exercício da competência residual, para a criação de empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas e normas gerais de direito tributário. Nesse caso, pode perfeitamente haver a lei ordinária, até aí tudo bem, né? Você percebe que todas as 4 opções têm lei ordinária. E ela pode ser cobrada dos servidores ativos. Isso está na própria redação do artigo 149, parágrafo 1º da Constituição. Isso está na própria redação do artigo 149, parágrafo 1º da Constituição. Beleza? Então a resposta correta, letra B de baixinho. Vamos lá, galera. Vamos dar sequência aqui. E nós vamos para a questão de número 6. Questão de número 6. 35º exame de ordem unificado. Primeira fase. Questão. Marcelo, servidor do Estado X, verificando sua conta bancária, percebeu que houve a retenção maior do imposto de renda, imposto de renda da pessoa física, incidente sobre sua remuneração. O objetivo é receber essa quantia recolhida maior de volta. Marcelo ajuizou uma ação de repetição de indébito. Normal, pagou indevidamente, repetição de indébito, incluindo no polo passivo o Estado X. Sobre essa hipótese de incluir o Estado X, né, a hipótese descrita acima, assinale a afirmativa correta. Bom, aqui a discussão é a seguinte. Aqui a discussão é muito pontual, é muito cruel, tá? Mas você precisa saber. Não tem muito o que fazer. É importantíssimo você me lembrar, você lembrar, não me lembrar, né? Você lembrar na hora da prova de algumas lógicas do direito tributário. Aqui é a súmula 447 a resposta. 447 do STJ, não tem nem muito o que falar, mas é 447 do STJ. Qual é a lógica aqui? O imposto de renda retido na fonte do servidor estadual e do servidor municipal, na forma dos artigos 157 e 158 da Constituição, esse imposto de renda retido na fonte, ele fica com o município e com o Estado. 157 fica com o Estado, 158 fica com o município, tá? Então, quando eu era servidor estadual, por exemplo, meu salário era descontado para o imposto de renda. E aí, o que acontecia? Meu salário descontado no imposto de renda, esse imposto de renda que é federal, ao invés de ser repassado para a União, ficava com o Estado. Mesma coisa que aconteceu quando eu estava no município. Quando eu estava no município, meu salário era descontado para imposto de renda, fins de imposto de renda, esse dinheiro, ao invés de ser repassado para a União, ele ficava com o município, tá? E aí que está o ponto interessante. Essa ausência de repasse se dá porque a Constituição diz que pertence a cada um dos entes federados. Pertence aos estados 100% da arrecadação do imposto de renda retido na fonte do servidor estadual, pertence aos municípios 100% do imposto de renda retido na fonte do servidor municipal, tá? Então, como pertence o município e o estado são os donos da bola, se o município e o estado são os donos da bola, obviamente, né, senhoras e senhores, obviamente, nós temos uma receita que não é repassada. Se a receita não é repassada, quem é o dono da bola? Né? É o Estado, é o município. No caso do Estado, tem o súmula 447. Se o servidor estadual sofreu uma retenção na fonte de imposto de renda, e esse imposto de renda é indevido, quem tem que devolver é o Estado, porque o dinheiro fica com ele. Se o dinheiro fica com ele, quem tem que devolver é ele, não é a União. Afinal de contas, como é que a União vai devolver algo que ela, a União, não recebeu? Não há nenhuma lógica, né, a gente usar este conceito.
Beleza? Bom, dito isso, vamos partir para analisar a resposta. O imposto de renda é um tributo de competência exclusiva da União, portanto, o polo passivo deve ser integrado pela União. Não, porque a União não fica com dinheiro. B. Marcelo não possui legislativo proporção de repensão de débito, visto que não suportou o ônus tributário. Não suportou porque foi retido, né? Óbvio que ele suportou o ônus tributário, né? Óbvio. C. Somente o Estado X tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de repetição de débito é a resposta. Letra C é a resposta, conforme súmula 447 do STJ. Súmula 447 do STJ. E agora a gente parte para a sétima questão. Sétima questão. 35º exame de ordem. A empresa pública estadual XYZ SA, com imunidade tributária, que a desonera do pagamento do imposto de renda da pessoa jurídica, reconhecida desde 2020 por decisão do STF, transitada em julgado, deixou de cumprir diversas obrigações acessórias relativas ao IRPJ referente ao ano base de 2021. Em decorrência disso, foi autuada e recebeu multa pelo descumprimento das obrigações acessórias. A empresa procura você, como advogado, indagando sobre a validade da exigência desta penalidade pecuniária, uma vez que a imunidade foi reconhecida. Galera, essa questão aqui ela divide as obrigações tributárias entre principal e obrigação acessória. A obrigação tributária é tratada no artigo 113 do CTN. E ao olhar o 113 você perceberá que a obrigação principal é a obrigação de dar dinheiro ao fisco. A obrigação principal é a mesma obrigação para todos os tributos. A obrigação principal, repito, é a obrigação de dar dinheiro ao fisco, é a obrigação de pagar o tributo. Isso está no 113, parágrafo 1º do CTN. Diferente do parágrafo 2º. No parágrafo 2º, nós vamos encontrar a obrigação acessória. A obrigação acessória consiste na obrigação de fazer ou não fazer. É o que acontece no caso do imposto de renda, onde nós temos a obrigação de declarar. A declaração é uma obrigação acessória de fazer, ok? Grife o parágrafo 3º do artigo 113 para lembrar que a obrigação acessória, quando descumprida, ela se transforma em obrigação principal. Isso porque vira multa. Então deixa de ser uma obrigação de fazer ou não fazer para ser uma obrigação de dar dinheiro ao fisco, porque multa é obrigação de pagar. Beleza? Eu acho que, dito tudo isso, a gente pode ir direto para a resposta dizendo o seguinte. Em matéria tributária, é importantíssimo lembrar que a obrigação acessória ela existe independentemente da obrigação principal. Muitas vezes, a pessoa tem que declarar, mesmo que ela não tenha que pagar o tributo. É o que acontece com as pessoas jurídicas que são imunes. Elas têm que declarar, mesmo que efetivamente não tenham a obrigação principal. Beleza? Bom, resposta correta, que não tem nem muito o que comentar, é a letra B, né? O descumprimento da obrigação acessória, mesmo por empresa imune, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária, artigo 113, parágrafo 3º do CTN. Então, questão 7, letra B de baixinho. Fácil pra caramba, né? Até aqui a gente está indo muito bem, mas calma, a gente vai cortar e no próximo bloco tem mais questões para que a gente possa aprofundar o conceito e perceber como tributário é a matéria mais fácil de todas.